Uruguaiana nasceu na primeira metade do século XIX pelas mãos de um mineiro, Domingos de Almeida, líder na Guerra dos Farrapos, que planejou a fundação da cidade. Mas por ironia do destino, na segunda metade do século XX, outro mineiro mudaria para sempre o eixo social, comercial e religioso de Uruguaiana. Carlos Eustáquio Barbosa Filho nasceu em uma família pobre no ano de 1947 em Minas Gerais. E segundo ele próprio afirmava na sua autobiografia, ele teve contato com a mediunidade com apenas 5 anos de idade e já com 10 ele dizia que atendia e curava pessoas na região. Minas Gerais, né, que deu esses 3 grandes nomes da mediunidade, né, que também se chamam do movimento espírita, é o Chico Xavier, o Garrincha e o Zé Arigó. São 3 grandes nomes. Essa simbiose do catolicismo aqui, com essa cultura de montanhas, de reflexão, no meio da pobreza, surge essa corrente de espiritualidade muito forte, que é a mediunidade, que depois foi codificada e hoje, né, pelo Allan Kardec, que veio da França, mas ele naturalmente surge muito forte em Minas. Garrincha, ainda que tenha tido início da sua jornada no campo da espiritualidade na doutrina espírita, quando menino, ele não era um espírita kardecista, ele era um espiritualista. Alguns chamam de médium Garrincha, outros chamam de curandeiro, não interessa. Ele fazia questão de dizer, eu não curo ninguém, quem cura é a fé, quem cura é Deus. ¿Usted opera, Garrincha? No, No. no soy médico, ¿cómo me voy a operar? ¿Usted da remedios? También no. ¿Y cómo trabaja, Garrincha? Bueno, usted habló bien ahí en la abertura. La fe. La fe es una cosa increíble. Si el médico cuida de una señora, si a la hora que hace la receita, si ella le dice, toma, que si Dios quiera va a estar bien, el efecto es diferente. Esto mueve a gente. La gente necessita de amor e de confiança. Ele fez muitas curas, ele trabalhava com bisturi, com mercúrio, com esparadrapo. E ele não era charlatão porque ele curou muita gente. Só que a fama do Garrincha já vinha de muito antes, desde a década de 1970, ainda no interior de São Paulo, quando ele começou a ficar muito conhecido entre os argentinos. O argentino ele tem muita fé. Ele é uma pessoa que acredita muito no que ele faz, as coisas que eles recebem, eles são muito gratos. E eles se entregam realmente à religião. E o Garrincha também ficou muito conhecido no meio artístico, muito por conta dos grandes artistas brasileiros e argentinos que juravam terem sido curados através daquele poder espiritual que ele tinha. Porque o Garrincha também curou artistas, muitos artistas, como Ângela Maria, que foi curada por ele. Em um podcast que circula no YouTube, Luigi Barichelli contou que quando criança foi levado pela família até o médium e se curou de uma doença no fêmur, quando este ainda atendia em São Paulo. A fotografia que eu tenho em casa dele na escola é um elástico amarrado na perna, segurando, porque ele andava de muleta, ele ia pra escola de muleta. Como é que você voltou a andar? Aí a minha tia veio assim, cara, eu fiquei sabendo de um tal de Garrincha, um espírita. Aí depois a minha avó veio falar da mesma coisa. Foi umas 3, 4 vezes, eu não me lembro de certo. O jornalista falou assim, ó, pegou a muleta e jogou, você vai andar. E nesse mesmo dia, uma menina que era cega começou a enxergar. E aí, acabou o processo. Voltou a andar, mas aconteceu. Nunca mais aconteceu. Que isso, cara? Garrincha afirmava que operava através de 32 espíritos de médicos alemães e americanos que morreram durante a Segunda Guerra. O apelido Garrincha foi dado a ele na época quando um jornalista da Folha de São Paulo disse que ele, além de ser parecido com o craque do futebol, ainda dava passes iguais ao Mané. Famosos argentinos também juravam terem se curado com Garrincha dos bisturis, e a popularidade do Mano Santa cresceu tanto que alguns diziam que ele era um segundo Deus, e as centenas de argentinos que se deslocavam até São Paulo em uma longa peregrinação de fé fizeram com que ele e seu grupo decidissem se aproximar mais de seus fiéis, tendo escolhido Uruguaiana para montar o seu templo de fé. A presença do Garrincha aqui em Uruguaiana se deu num momento, e é bom que se diga isso, momento que a cotação cambial favorecia a entrada de turistas em Uruguaiana. Né? E o Garrincha, para mim, depois de ver tudo que eu vi, era um projeto, era um produto
de pessoas que estavam por trás. Né? Garrincha fazia sucesso lá em São Paulo, no interior, e no Rio também, e alguém pulou esse projeto e trouxe ele para cá. E foi muito bem organizado. Me lembro que Uruguaiana era muito mais tranquilo no início dos anos 80. No início dos anos 80, antes da chegada de Garrincha, Uruguaiana era uma cidade pacata. A vida seguia o ritmo lento de uma típica cidade de interior. Nada fugia do previsível. Porém, tudo mudou de repente. Com Garrincha, vieram as filas, os carros e ônibus de fora, os enfermos e a sujeira. Em poucos dias, a cidade virou notícia. O que antes era silêncio virou agitação, e a velha calma de Uruguaiana foi substituída por algo novo e inexplicável. Antes do Garrincha chegar, chegavam o quê? 4, 5 ônibus, final de semana principalmente, de turistas, de compristas argentinos e uruguaianos. E ele parava onde é o Parcão hoje. Ali era uma feira enorme, ali no Parcão. Com o senhor Garrincha, ele vinha aqui, fazia aquelas consultas dele, vinha muito anos e atraía, não? Aí começou a atrair comerciantes de várias cidades, de vários locais, que vinham a Uruguaiana para vender, via que era lucrativo, não? Os hotéis eram lotados, restaurante lotado, comércio vendendo. Ele movimentou a cidade cresceu 100%, né? Garrincha trazia 200 ônibus por dia, 200, 300 ônibus por dia. Chegava a faltar lugar até para estacionar. Os jornais da época relatavam argentinos em hordas. Eram turistas da esperança, tratados como moeda de troca entre o espiritual e o econômico. Todos estão com Deus? Sim! Cristo, com sua bondade, já está nos socorrendo aqui onde estamos sentados. Houve um boom aqui no Ecos. Aí que se criaram muitos camelô, né? Aí começaram a fazer, que hoje Uruguaiana tem mais de 700 camelô que foram criados naquela época. E tem gente daquela época trabalhando até hoje, ainda com comércio camelô, né? Tinha muita gente, havia uma efervescência econômica, né? Muito dinheiro apareceu na cidade em função disso. Eu me lembro que técnicos de enfermagem e depois um gessista que trabalhava conosco lá na Santa Casa abandonou por causa daquele dinheiro que estava aparecendo. O pessoal estava ganhando dinheiro mesmo, né? Naquela época. Eu trabalhava na prefeitura, até eu ganhava dinheiro na praça. Não tinha criança passando fome, não tinha ninguém passando fome. Todo mundo trabalhava. Vendia muito nos ônibus, eu ficava parada com minhas bolsas, encostava as coisas e vendia bastante. Fazia muito dinheiro nessa época, o comércio se movia muito através do Garrincha, né? Que o pessoal vinha de tudo que é lugares e o comércio se vendia muita quantidade, todo mundo, muito dinheiro girava nessa época. E todo mundo trabalhava, até o Franelinha, entende? Trabalhava. Donas de casa, tudo, fazia um suco, fazia um sanduíche, certo? E aquilo ali era um mar de gente trabalhando. E eu comprei um carro numa semana, trabalhando na praça. Muita gente desempregada passou a ter um prato de comida em casa porque foi trabalhar, porque não tinha emprego, foi trabalhar lá onde havia tabernáculos, assim, do Garrincha. Uma verdadeira bomba atômica em Uruguaiana, né? Ele revolucionou toda essa história desses anos em Uruguaiana, porque Uruguaiana aconteceu um fenômeno nesse período do Garrincha, que ela deixou de crescer normalmente, como cresce qualquer cidade em número de habitantes, de população. E olhando na história, números que eu tive a oportunidade de ver na prefeitura, nesse período, Uruguaiana inchou, foram 10 mil habitantes que se somaram ao povo de Uruguaiana nesse período. E o Templo do Garrincha virou literalmente um microcosmos da América Latina periférica, porque era informal, fervoroso, era improvisado, e onde milhares de argentinos e uruguaios vinham em busca de uma palavra, em busca de um milagre, enquanto brasileiros de todas as partes do país, diga-se de passagem, atraídos pelas reportagens que circulavam, chegavam para tentar ganhar a vida, vendendo para esses peregrinos da fé, que a gente pode chamar assim, que vinham só por causa do Garrincha. Só que depois que ele atendia essas pessoas, as pessoas começaram a
procurar os centros, os terreiros. Então, iam no Garrincha e depois cada um saía para um lado procurando uma casa de religião também. E aí foi que a religião se expandiu mais. Mas é bem verdade que houve em Uruguaiana, após essa presença do Garrincha Uruguaiana, um crescimento, ou pelo menos também a atenção das pessoas para o lado espiritual, né? Não é só o surgimento, também as pessoas, muita gente que era descrente isso aí, passou a prestar mais atenção para esta área. E assim a gente pode perceber que até mesmo a própria religião e a forma de professar a fé aqui em Uruguaiana, ela mudou por conta do Garrincha. Garrincha chegou a Uruguaiana há 1 ano e meio atrás. Ele e seus homens, quando chegaram assim, eram os desconhecidos na cidade. Nesse 1 ano e meio, Garrincha deu presentes, fez grandes doações em dinheiro, distribuiu favores. Nunca pessoalmente, sempre em nome do Centro Espírita Frei Eustáquio. Hoje, Garrincha tem o apoio das autoridades de Uruguaiana, dos donos de hotéis, dos comerciantes. Quando Garrincha chegou aqui em 1983, Uruguaiana tinha sofrido a maior enchente de toda a sua história. E o que ele fez? Ele doou 100 casas volantes para ajudar a cidade e os desabrigados. E depois ainda doou uma ambulância para a PAI. Eu penso que assim ele começou a costurar amizades para garantir favores. E todo esse poder e dinheiro que circulava fez o Garrincha ter a sensação de que naquele momento ele era sim o dono do Uruguaiana. O Garrincha era uma pessoa que estava muito popular, né? Todo mundo puxava o saco do Garrincha, quer dizer, todo mundo, gente de todos os níveis, né? Inclusive gente muito conhecida e tal, ia pedir favores para o Garrincha, porque ele realmente, como ele manejava com muitos recursos, então doações para instituições aqui na cidade e tal, o pessoal pedia para ele. Ele era bem saliente, porque era muito bajulado, né? O pessoal bajulava ele, né? Esse cara era um fenômeno. Não dava entrevistas, raras vezes. Eu consegui fazer, durante todo o tempo que ele esteve aqui, 2 entrevistas com o Garrincha lá na rua 7 de setembro. Aí lá no cassino, na Nibres, certo? Aí eu vi aquele cara rasgar. Cara, ele tomava conta de 2 mesas. Tinha 2 seguranças com ele. Ele não estava nem aí, ele queria saber de ganhar nada. E toda essa popularidade do próprio Garrincha e da fama que ele involuntariamente começou a dar para a Uruguaiana também começou a atrair gente de todas as partes. Ele revolucionou tudo, né? Os restaurantes, hotéis, farmácia. As farmácias bombaram porque vendiam esparadrapo e se beneficiaram um monte. E o comércio todo, né? As grandes lojas de Uruguaiana que vendiam televisores, eletrodomésticos, essas coisas não davam conta. Eu tenho a impressão que, pela fama que se criou em nível estadual e em nível nacional, muita gente vem gente da Bahia para se tornar vendedora aqui no Uruguaiana. Vem gente de São Paulo, vem gente de Porto Alegre, de várias cidades aqui. Tenho a impressão que era 50% de uruguaianeses com bancas no lugar e 50% de pessoas de fora. No entanto, com a chegada do Garrincha, o pessoal começou a tomar conta, primeiro, da Bento Martins. Chegaram a botar correntes na Bento Martins, no centro, trancando o centro da cidade, que foi um verdadeiro escândalo, né? Trancaram o centro, né, à volta da praça. Foi um Deus nas acuda, e os comerciantes enlouqueceram, né? E o pessoal, a pressão popular foi tão grande e acabaram tirando as correntes da... Mas aí o pessoal se instalou na Duque de Caxias, aqui onde é a Baixada hoje, o shopping na Baixada. Eles tomaram conta. E ninguém teve coragem de tirar eles de lá. Eles praticamente lotearam
uma avenida, a mais importante do Uruguaiana, eles lotearam. E não teve político nenhum que tivesse coragem de tirar ele de lá. E aí, já com todo o fervo que havia na cidade uruguaiana por conta do curandeiro, vocês imaginem a cena. Domingo, nos anos 80, o Brasil todo literalmente parava para assistir o programa Fantástico. E a Globo veio à Uruguaiana e fez uma matéria de fim de programa para mostrar os milhares de turistas da fé na cidade por conta do médium. Não deu outra. Na semana seguinte, centenas de comerciantes desembarcaram na cidade. Em volta do estacionamento dos ônibus do Garrincha, do lado de fora da cerca, existem mais ou menos 150 banquinhas como essa aqui, que acaba sendo um comércio que dá muito dinheiro. Quanto você faz de movimento por dia? Mais ou menos 300 mil. Mais ou menos 300 mil cruzeiros? Sim, por dia, né? Por cada dia que o Garrincha tá aqui? Sim, por cada dia. Parece que essa reportagem que foi feita pela Rede Globo, Fantástico, acabou trazendo muita gente, de boa e de má fé para a Uruguaiana, né? E houve um desajuste social na cidade. A cidade não se preparou para aquilo ali. Até a chegada do Garrincha aqui, nós tínhamos uma média anual de 8 mil, 9 mil ocorrências. Esse boom aconteceu, saltou para 13, para 14, chegou a 15 mil ocorrências. E mudou a mecânica do crime uruguaiano. Deixou de acontecer roubinhos, furtinhos de roupas de enquadrador, de toca-fita, que eram com bandejas, de bicicletas, e passou a acontecer homicídios, acontecer roubo com armada, roubo com lesões, né? Furto ou roubo de automóveis, motos, uma coisa impressionante. E foi bem nesse momento de aumento da criminalidade em Uruguaiana e de denúncias, inclusive, contra o uso ilegal da medicina praticados pelo Garrincha, que ocorreu um dos maiores crimes políticos da história da cidade. Assassinaram lá em Foz do Iguaçu o vereador Roberval Beregaray, que, por sinal, era um dos maiores opositores da presença do curandeiro aqui em Uruguaiana. Ele era contra, né? As pessoas que estavam em função do Garrincha estar na cidade, ele não escondia a manifestação dele como médico em defesa da população. Aquela quantidade de gente chegava aqui, ninguém sabia o que as pessoas tinham, né? Depois as pessoas andavam com chumaços, com curativos na rua. E sim, para mim ele disse que era contra a presença daquele médium aqui. Ele, quando entrou na política, e eu acho que ele já entrou com uma certa idade na política, foi vereador, 2 legislaturas, né? Se preparava para concorrer a deputado estadual, mas sempre foi muito polêmico. E essa polêmica, evidentemente, que atraiu também inimigos, né? E o crime ganhou ainda uma dramaticidade ainda maior porque as suspeitas recaíram sobre um homem muito misterioso que circulava o Garrincha, o Turco Júlio. Ele era visto sempre ali, na esquina da Santana, com a 7 de setembro, onde passou a se hospedar, logo que chegou, o Garrincha. Ali ele sempre chamava atenção, porque sempre com uma gabardine, que ele não tirava a gabardine, e sempre observando todo mundo, um cara estranho. E quando as suspeitas do crime apontaram para o Turco, ele, para tentar se defender, acabou revelando quem ele realmente era, um dos maiores torturadores da ditadura militar argentina, com passagens pela ESMA, em Buenos Aires, e pela La Polaca, um centro de tortura aqui em Pasto de los Libres. E esse cara vivia escondido aqui em Uruguaiana. Inclusive, ele era, talvez, o mais importante dos guarda-costas do Garrincha. Olha, a justiça nunca se convenceu, ou melhor dizendo, nunca ficou comprovado que o Garrincha teria algum envolvimento com a morte do Roberval Beregaray, à época vereador. Então, não ficou comprovado, não foi criado artifícios que pudesse trazê-lo para uma responsabilização criminal. Lembro do velório do Dr. Roberval na Câmara de Vereadores, lembro do enterro, a multidão, né, presente. E, neste meio tempo também, o que aconteceu? Acabou que o Garrincha foi embora, né? Com a partida de Garrincha, o fluxo de argentinos cessou, mas Uruguaiana jamais voltaria ao que era antes.
Por mais que muita gente pedisse a permanência do médium na cidade, mas por conta das polêmicas e das suspeitas que envolviam ele, além de ter sido acusado de uso ilegal da medicina, o Garrincha acabou abandonando Uruguaiana no início de 1985. Só que ele estabeleceu um novo templo de fé lá em Buenos Aires, na Avenida Avejaneda, onde passou a atender cerca de 5.000 pessoas nos finais de semana e se tornou uma celebridade na Argentina. E Uruguaiana, que vivia uma ilusão, né? Voltou à realidade. A realidade foi muito dura. O comércio se ressentiu deste movimento que era irreal na cidade. Da noite para o dia, Uruguaiana parou de receber os milhares de peregrinos da fé, mas os comerciantes, aqueles que haviam se mudado para cá, permaneceram na cidade. O ingresso de dinheiro que revolucionou foi maravilhoso e foi grande, e talvez tenha nascido assim até um resquício, até me arrisco dizer, esse comércio que hoje tem os free shop, não sei se não foi um embrião disso tudo, né? E essa peregrinação de vida, desde Minas Gerais até a Argentina, passando por Uruguaiana, Garrincha caminhou entre o que a gente pode dizer de fé e controvérsia. Porque não tem como se garantir se ele foi uma farsa ou foi um santo. Mas uma coisa é certa, por onde ele passou, ele deixou muitas marcas. E veja bem, ao fim da trajetória terrena do Garrincha, quantas pessoas ele curou? Quantas lágrimas ele secou? Quantas alegrias ele levou ao coração de mães e filhos? Quantas pessoas que não acreditavam em Deus passaram a acreditar pelas mãos de um homem? Hoje, muita gente rezaria pela volta do Garrincha Uruguaiana. Isso é o que deve ser ponderado quando nós analisarmos o fim de toda essa história de vida de um homem chamado Garrincha. Seja para o bem ou seja para o mal, Garrincha não mudou Uruguaiana por intenção, mas por consequência. Quem foi que disse que o Garrincha ia voltar? E assim a minha vida iria melhorar. Fiz tantos planos nestes anos e o Garrincha não voltou. Fiquei sem grana e a namorada me deixou. Fiz tantos planos nestes anos e o Garrincha não voltou. Fiquei sem grana e a namorada me deixou. Ai, que saudade da invasão. Era turista acampado até na Praça do Barão. Ai, que saudade da invasão. Era turista acampado até na Praça do Barão. Mantel de coco, senhor. Quanto? 20 palos. Dame dos. Aqui no meu Tia Patrícia. Aqui no meu já. Aqui no meu Tia Patrícia. Aqui no meu já. Fique bom e faz pra ajuda. Eu creio que a gente de hoje, não só da Argentina, mas de todo mundo, necessita muito de paz e de amor. E eu creio que eu seja um homem voltado para o bem. E quero ver toda a humanidade bem, feliz. E pronto.